Já tá. Você soltou? Acho que já tá. Vou só esperar um pouco para ver se dá 3. Tá. Boa noite a todos do Grupo Emmanuel da Escola Jesus Cristo. Para iniciar a nossa reflexão desta noite, eu vou ler a passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram-lhe: Senhor, e agora? Porventura que recebestes o reino de Israel? E ele lhe respondeu: A vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito estas coisas, foi Jesus levado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como vistes ir para o céu. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Maria Santíssima, rogamos hoje pela proteção espiritual neste momento tão conturbado que a Terra está passando. Momento em que muitas pessoas dividem opiniões sobre a conduta a ser seguida. Que todos possam ser abençoados com vossas luzes, para que suas consciências possam observar a verdadeira conduta a ser seguida, aquela mais correta. Abençoe nosso estudo dessa noite, que assim seja. Então, a mensagem que a gente vai refletir hoje ela está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem 10 de Emmanuel, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ela é intitulada Mediunidade. E aí Emmanuel pega o seguinte versículo para discorrer sobre a mensagem dele. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e os vossos filhos profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E aí eu vou ler aqui a mensagem de Emmanuel e depois a gente faz nossos comentários aí a respeito da mensagem dele. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleto de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos, se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto.
atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro, destacando-se, e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicará às energias reduzidas. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilata dos apóstolos do círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão contra a alma imortal do cristianismo redivivo. Então essa é a mensagem de Emmanuel, que a gente vai fazer alguns comentários, nós vamos fazer alguns comentários sobre ela. E a mensagem de Emmanuel, ela faz uma associação entre a profecia de Joel, no Antigo Testamento, que está no capítulo 2, no versículo 28, e a mediunidade, em particular, no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes tratava-se de uma espécie de ação de graças à colheita. Ela ocorria 50 dias após a Páscoa. Também foi nesta data, no dia de Pentecostes, da festa da colheita, que a lei mosaica foi outorgada no Monte Sinai. E no Novo Testamento, a festa de Pentecostes recebe mais um significado e passa a ser o dia da descida do Espírito Santo à Terra. Então, é uma data em que se comemora a festa da colheita, quando o pessoal na época colhia os primeiros frutos, e também comemoração à lei mosaica. E era um evento importante da época e reunia povos de todas as nações para a comemoração. Na ocasião, como nos traz Emmanuel, Jerusalém estava repleta de forasteiros, ou seja, repleto de visitantes de fora da cidade, e todos reunidos para as comemorações de Pentecostes. Foi quando ocorreu um evento mediúnico, o fenômeno mediúnico, caracterizado pelo Novo Testamento como a descida do Espírito Santo à Terra. A denominação de santo que encontramos na Bíblia, de acordo com Karl Schutter, é uma designação para espírito adiantado, de bondade, de amor e de sabedoria. Naquela ocasião, um espírito adiantado desceu sobre eles, desceu sobre Jerusalém, e por intermédio deste espírito, os discípulos de Jesus se comunicaram com as diferentes nações, com os diferentes povos, cada um falava uma língua, e eles conseguiram comunicar com essas pessoas na língua natal de cada uma delas. E todos se entendiam. Mas como tal evento pôde ocorrer? Como os discípulos puderam comunicar fluentemente com pessoas de outras nações, sem, naquela ocasião, compreender o idioma de cada uma daquelas nações? Porque eles estavam na condição de medianeiros
de benfeitores espirituais que ali estavam para cumprir uma promessa de Jesus. Na ocasião de sua ascensão, que foi a passagem que a gente leu no início, ele prometeu em poucos dias, quando ele subiu aos céus, ele prometeu em poucos dias batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. Foi justamente a ocasião de Pentecostes o cumprimento da promessa de Jesus. E após serem batizados, como diz a mensagem de Emmanuel, os discípulos estão fortalecidos para propagar o cristianismo, quando ele diz o seguinte: Simão Pedro, destaca-se e esclarece que trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantaram o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Então, na ocasião em que ocorreu a descida do Espírito Santo naquele momento ali, houve dúvida. Emmanuel fala isso na mensagem também. Ele fala dos céticos que duvidaram do que estava acontecendo, achando que eles estavam loucos ou embriagados. Os fenômenos mediúnicos, eles sempre impressionam os povos, eles sempre traz alguma estranheza. Então, o que é um fenômeno mediúnico? Trata-se de uma espécie de comunicação entre o mundo invisível, o mundo dos espíritos, e o mundo material, o mundo dos encarnados. É necessário a presença dos médios, dos medianeiros, seres encarnados, que têm o dom dado por Deus, para fazer esse intercâmbio entre o mundo invisível, o mundo dos espíritos, dos desencarnados, e o mundo dos encarnados. Os discípulos falaram com os diferentes povos no dia de Pentecostes na sua língua natal, porque eram instrumentos de intercâmbio entre o Espírito Santo e os presentes. Quem falava não eram os discípulos, mas sim o Espírito Santo. É o que acontece nas comunicações psicofônicas. O espírito se comunica utilizando o meio físico do médium, utilizando as cordas vocais do médium para emitir, através das cordas vocais, a fala e os pensamentos do espírito. Mediunidade não é prêmio. O medianeiro não foi contemplado com um prêmio. E não deve pensar que é uma pessoa importante só porque tem essa faculdade, este talento dado por Deus. É um talento que o medianeiro recebeu e deve utilizá-lo para o bem, para o benefício do próximo, para o bem do próximo. Não é para ser usado como forma de ganhar vantagem econômica, vantagem social. Jesus nos disse: de graça recebeste, de graça deveis dar. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. O médium atrai para si bons ou maus espíritos, dependendo do seu comportamento. Todos nós temos mediunidade. Alguns têm a mediunidade desenvolvida, conseguem se comunicar com os espíritos. Outros não. Outros só servem, só sentem a manifestação desses espíritos, a influenciação desses espíritos. Mas todos somos médiuns. E todos nós, não só atraímos bons ou maus espíritos. Isso é uma questão de pensamento, uma questão de sintonia. Se a nossa sintonia e se o nosso pensamento são inferiores, nós vamos atrair seres inferiores.
Do contrário, vamos atrair espíritos bons. Então, Pentecostes, assim como diversos outros acontecimentos na época de Jesus, são eventos puramente mediúnicos, de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas qual a diferença entre as comunicações mediúnicas de Pentecostes e as comunicações mediúnicas de hoje, do nosso tempo de agora? Qual a diferença entre as comunicações mediúnicas na época de Kardec, de Chico, e as comunicações de hoje, do nosso tempo, de agora? No tempo de Pentecostes, era necessário o miraculoso para que as pessoas pudessem acreditar nas coisas de Deus. Se os discípulos simplesmente fossem batizados no Espírito Santo, talvez hoje não estaríamos falando de Pentecostes. Foi necessário a manifestação do Espírito Santo na forma de ruído, vento, luz, para que pudesse ficar registrado na história da humanidade um fenômeno deste gênero. A humanidade da época era incrédula e precisava do miraculoso para despertar a fé, para acreditar nas coisas de Deus. Na época de Kardec e Chico, as comunicações não foram miraculosas, como a de Pentecostes, porque não era isso que a humanidade necessitava. Nessa ocasião, a humanidade necessitava de esclarecimento sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E as comunicações de agora, do nosso tempo, elas são realizadas principalmente com o intuito de disciplinar o médium e também auxiliar os espíritos que sofrem no mundo invisível. Muitos desencarnam com raiva, com ódio, com desejo de vingança, apegado aos bens materiais, e chegam do outro lado completamente perturbados pelos distúrbios mentais provocados por esses sentimentos. A comunicação entre os espíritos que estão nesta condição é necessária para que eles possam ser esclarecidos sobre o mal que eles estão passando. A comunicação entre os espíritos é muito diferente da comunicação entre os encarnados. Aqui a gente está vendo um ao outro. A gente consegue enxergar, falar, comunicar. Agora com o espírito não. A gente não vê. A gente precisa de um médium para poder ver ou ouvir este espírito. E esses espíritos perturbados, eles não conseguem perceber a presença de espíritos mais esclarecidos que eles, por causa justamente do que a gente chama de padrão vibratório. Eles estão num padrão vibratório muito inferior devido aos vícios materiais que eles têm. E aí, os espíritos mais esclarecidos, eles estão num padrão vibratório melhor um pouco. Então, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem enxergar esses espíritos que chegam para auxiliar. Então, é necessário o quê? Que nós, que estamos ligados à matéria, auxiliemos os nossos irmãos que se desligaram da matéria, mas ainda continuam presos à matéria. É preciso esse intercâmbio para que a gente possa conseguir esclarecer esses irmãos. Então, as comunicações mediúnicas atualmente, elas têm essa função de auxiliar tanto o médium como o desencarnado. Já temos o esclarecimento trazido pela codificação e pelas obras de Chico. A gente não precisa mais de esclarecimento, a gente precisa aprender o que está aí, estudar o que está aí e começar a vivenciar aquilo que nos foi ensinado pelas obras de Kardec e por Chico, que é o esclarecimento das palavras de Jesus. O médium, ele é uma pessoa como outra qualquer. Tem defeito, tem falha, erra, acerta. É uma pessoa comum, mas que tem a faculdade de ser um instrumento para edificar, para a edificação da seara do mestre. Quando ele coloca as suas faculdades em benefício do próximo,
ele está colaborando com a obra do Cristo. André Luiz nos diz que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver uma profissão honesta na sociedade que pertence, não podendo haver assistência digna aonde não há dever dignamente cumprido. Então, se o médium não cumpre dignamente o seu dever na sociedade, ele não tem como desenvolver dignamente um serviço de assistência e nem se melhorar. Ele também, André Luiz também diz o seguinte: mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Não é inventando desculpas, fugindo desse talento, que a gente vai colaborar com a seara do médium. Não vamos nos melhorar, porque a mediunidade tem essa função de nos fazer melhorar. Isso está no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira. Então, para que o médium possa contribuir com a obra do Cristo dignamente, ele deve ter uma vida honesta na sociedade em que vive. Ou pelo menos buscar ao máximo disciplinar-se para manter uma vida honesta. Como eu disse, é uma faculdade que é uma prova para o médium buscar ser uma pessoa melhor. Uma prova de melhoramento. Não é fácil ser médium. Haverá sempre perturbações de todas as espécies. Por isso que eu disse, ele tem que buscar ao máximo disciplinar-se para uma vida honesta, porque as perturbações vão aparecer. E elas vão aparecer para fazer com que o médium fale em sua missão de melhoramento. Se o médium se permitir trilhar caminhos indignos, que ferem a lei de Deus e os princípios da honestidade, ele será perturbado fortemente. Na verdade, ele já trilha este caminho que contraria as leis de Deus e os princípios da honestidade, porque ele está sendo perturbado. E aí esses espíritos inferiores que estão perturbando esse médium, eles vão se sentir vangloriados, eles vão se sentir vencedores quando vê a queda do médium. Por isso que eu digo, e a gente encontra isso na literatura espírita também, não é fácil ser médium. Vai ser muito mais atacado de uma pessoa que não tem essa faculdade desenvolvida na forma como aqueles que têm a faculdade psicofônica, as demais psicografia e as demais faculdades mediúnicas aí. Emmanuel conclui sua mensagem justamente falando sobre isso. Ele diz o seguinte: contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Até hoje, os prejuízos morais contribuem para que a seara do mestre não frutifique. Contribuem para que haja a queda dos nossos medianeiros. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras na doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilata dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. É justamente a função da mediunidade nos dias de hoje: colaborar com a comunicação entre os mundos, auxiliando aqueles espíritos que ainda sofrem a encontrar o caminho do bem. Eles sofrem não porque querem, mas porque deixaram os vícios da carne dominar suas mentes e os desviar do caminho do bem. E não conseguem sozinho encontrar a solução para o sofrimento que passam.
do outro lado. Por isso, é necessário o serviço de auxílio através dos médiuns. Que possamos enxergar a mediunidade como um meio de contribuir para a obra do Cristo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que temos de nos instruir sobre a seara do Divino Mestre. Que possamos ser mais conscientes da necessidade de seguir o mandamento que o Mestre nos ensinou, o de amar o próximo como ele nos amou e continua a nos amar. Porque ainda hoje nos ama, pois nos disse que nunca abandonaria uma só de suas ovelhas. Então, Jesus, como ovelhas perdidas que somos, permita-nos que possamos ver a sua luz a nos guiar no caminho do bem. Que assim seja. Boa noite a todos e uma boa semana para nós.